Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo e psicanalista, e nesse vídeo eu vou fazer uma retrospectiva das atividades que eu fui desenvolvendo e que eu desenvolvi ao longo do ano de 2019. Eu já tenho feito isso nos últimos anos, porque eu acho que é uma forma bastante interessante de marcar a história de um percurso. E isso nos permite voltar lá atrás e entender o que veio acontecendo, assim como relançar o que foi acontecendo ou lançar novas ações considerando esse percurso. Eu acho que isso é fundamental e eu já faço isso a cada atividade ou ação que eu realizo, colocando no site que eu tenho, que é o www.flaviomendespsicologo.com.br. Eu vou deixar aqui disponível caso você tenha interesse. É uma forma de tentar demarcar um percurso que eu estou realizando e historicizar, né? Narrar a história desse percurso. Se você for lá no site, você vai ver que tem 3 seções, 3 abas que são atualizadas com um pouco mais de frequência. As 3 são o blog, que eu coloco alguns textos novos que eu vou publicando, porque eu estava colocando ênfase em outros projetos. A seção News, que são as novidades das ações e atividades que eu vou realizando. Esse ano eu atualizei bastante essa seção. E a seção Cursos Online, que eu estou começando a trabalhar com essa proposta e já tem alguns materiais ali disponíveis. A ideia é que eu possa estar produzindo cada vez mais materiais para a internet, tá? Então, retomando isso, retomando a seção News, eu fiz um resgate de algumas ações que eu fui participando nesse ano. Então, quais foram, né? No primeiro semestre eu participei de muitas atividades de leitura e de estudo na escola de psicanálise, que é a escola lacaniana aqui em Vitória. Então, nesses estudos, estava discutindo sobre a questão da narrativa fantástica, o mito individual do neurótico, que são conceitos da psicanálise também, né, da literatura e psicanálise, questão da angústia, a formação do psicanalista, etc. Acabou que eu não consegui continuar com essas atividades no segundo semestre, porque eu fui dando ênfase para outras ações que eu desenvolvi. E aí eu vou contar um pouco dessas ações que eu fui participando e desenvolvendo, né? Depois disso, lá no dia 18 de maio, por exemplo, eu participei de um debate na Multivix São Mateus, juntamente com o psicólogo psicanalista Iagor Brum, que estava lançando o livro que ele escreveu, que é o Percursos em Psicanálise, Clínica, Escrita, Transmissão e Estilo. Nesse livro eu participei escrevendo o prefácio para o Iagor, e foi um material muito legal. E a gente fez uma discussão sobre formação e transmissão da psicanálise, retomando uma parte da questão do percurso, da história da psicanálise e como isso vai tocando na questão da formação do psicanalista, pensando no tripé da formação, que envolve análise pessoal, supervisão e os estudos, geralmente numa instituição de psicanálise. Esse assunto ficou aparecendo bastante em algumas discussões que eu fiz nesse ano, né? Depois disso, nos dias 31 de maio e 1º de junho, eu participei de um evento no Rio de Janeiro, que eu tenho me proposto pelo menos uma vez por ano, em algum evento fora do estado, sobre os tempos de uma análise. Foi a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio que desenvolveu. E a ideia de discutir os tempos tem a ver com pensar tanto o processo de desenvolvimento de uma análise, quanto a questão do tempo enquanto intervenção do psicanalista, né? Uma sessão que dura um tempo variável, menos tempo, mais tempo, ou o tempo também considerando a elaboração do sujeito no processo, porque a gente às vezes precisa, às vezes não, sempre, né? Precisa de algum tempo para passar e elaborar algumas coisas na nossa vida e conseguir seguir adiante. Então foi uma discussão clínica bastante rica, né? Seguindo lá em agosto agora, no dia 31 de agosto, eu participei de um debate juntamente com o Nelson Martinelli, que é da área da letras, ele é professor do IFES. A gente fez um debate chamado Literatura e Psicanálise aqui em Vitória, para discutir essas duas áreas que são bastante valiosas para nós dois. E também porque eu estava lançando aqui o livro Antologia das Flores, As Flores de Cactos, que foi um livro organizado pelo Eduardo Lucas Andrade, que é um psicólogo, psicanalista e escritor lá de Minas, que organizou esse livro juntando aí várias pessoas que escrevem poesias. E aí a gente publicou, eu fui uma das pessoas que participou da escrita desse material. E foi muito legal poder fazer uma discussão com o Nelson, porque eu sou da área da psicanálise e tenho muito interesse por literatura, e ele é da área da literatura e tem muito interesse por psicanálise. Então foi legal fazer um debate sobre as relações que cada um tem com essas duas áreas, as influências, os interesses, as questões relacionadas à diferença, ou melhor, ao que há de oculto na experiência de cada um, os estranhos na vida de cada um,
frente e que comparecem na literatura, na psicanálise, ou como também a literatura nos serve para discutir questões políticas e econômicas, tais como a questão das ditaduras militares, a questão do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, da morte, né? Mas também o que acontece nas margens da sociedade, as escritas que não necessariamente são as escritas canônicas da literatura, mas a escrita que diz respeito ao que as pessoas escrevem para dar conta da sua experiência de mundo. Então foi uma discussão muito rica sobre esse assunto, né? Depois disso, eu participei no dia 5 de outubro de 2 eventos que aconteceram, um pela manhã e outro pela tarde, e o primeiro foi uma jornada sobre inclusão em psicanálise, feito pela Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, discutindo a questão da inclusão em interface com a psicanálise e trazendo lá pessoas da pedagogia, da educação, da medicina, da psicologia, da psicanálise, do serviço social, para discutir um tema que é tão caro e tão importante, que é a questão da inclusão. E a inclusão há diferentes condições, né, de vivência ou de sofrimento que as pessoas têm. Então foi bastante valioso participar dessa discussão. No horário da tarde, eu participei de um outro evento, que foi um segundo intercâmbio de psicoterapias voltado para o tema da Mindfulness, organizado pelo psicólogo Diego Souza. O Diego, aqui em Vitória também, né? O Diego, ano passado, ele fez um tema sobre depressão e eu participei, inclusive, dessa discussão, falando um pouco de como a psicanálise pensa esse assunto. Virou até um texto que está no site, se você tiver interesse. E desse ano, ele convidou um psicólogo da comportamental, um psicólogo da Gestalt e um psicólogo da TCC, que são propostas terapêuticas distintas da psicanálise, para falarem do tema da Mindfulness. A psicanálise não trabalha com Mindfulness, mas eu achei que foi muito importante eu ter participado ali para ver diferenças entre propostas, os efeitos clínicos que eles estão buscando, colocar um limiar ali entre o que é parecido e o que não é parecido entre essas propostas todas, né? Falar um pouco de por que a psicanálise não trabalha com Mindfulness. Eu acho que é toda uma discussão que é interessante para a gente fazer e que diz respeito à questão da terapêutica, né? O que a gente propõe de trabalho juntamente com o nosso paciente. Então, foi também uma discussão bastante rica. Já no dia 19 de outubro, pouco tempo depois, eu participei de uma roda de conversa organizada pelo psicólogo Getúlio Souza, aqui em Vitória, juntamente com 2 psicólogos psicanalistas, que são a Natália Nespoli e o Erli Alexandrino. Eles fizeram uma discussão sobre a questão do corpo, porque naquele momento o Getúlio estava lançando um livro dele chamado Calor Outro, e toca no tema da questão do corpo. Tanto que eles propuseram como título o nome Desorganismo no corpo da palavra. E aí foi um debate muito rico, a Natália fez um resgate da história da psicanálise, do Freud escutando pessoas cujo sofrimento aparecia no corpo, mas que não tinha nenhuma causa no próprio corpo, e aí todo mundo acha muito estranho, até hoje isso, né? Se a gente escuta paciente falando isso, eu não acredito que o que eu estou passando não tem nada a ver com um problema físico. Não acredito que o que eu estou passando no meu corpo seja produzido pelas minhas emoções, pelo meu psicológico. Então, o Freud já estava tratando disso, obviamente daí que veio a história da psicanálise, a Natália fez um resgate disso, falou também da questão do corpo nos transtornos relacionados à alimentação, os transtornos alimentares, e o Erli já trouxe já uma perspectiva, em função da leitura que ele tem do Lacan, né, um outro psicanalista, a questão do corpo no contemporâneo, né, como que fica a transexualidade, como que fica a questão de que o corpo às vezes faz limite às nossas compulsões, aos nossos excessos e exageros, porque o corpo ele morre, né, ele padece. Então, ele estava trazendo uma discussão bastante interessante também para pensar a questão do corpo hoje. Então, foram muitas discussões muito valiosas aí. E um outro tipo de ação que eu fiz foi o desenvolvimento de 2 projetos a partir de junho desse ano, que foram o Psicanálise Paralela, que é um projeto de apresentação de textos que dizem respeito à psicanálise, seja de dentro do campo ou de fora do campo, colocando esses materiais em debate, em reflexão, em questionamento uns em relação aos outros. E aí a ideia de colocar um acerto circunflexo é ali colocar dentro do paralelo, que faz paralelismo, né, que a gente compara, que a gente discute um frente ao outro, eu coloquei a questão do paraler, ou seja, resgatar o tema da leitura como algo importante na nossa formação.
Eu desenvolvi 25 episódios, foi uma temporada imensa de material para quem tem interesse em estudar psicanálise, e eu pretendo continuar no próximo ano. E o outro projeto foi o Mementos Clínicos, que lembra a palavra momento, mas memento diz respeito ao objeto de memória, aquilo que nos auxilia a lembrar das coisas. Então os mementos clínicos são uma forma de resgatar memórias sobre a clínica para poder falar um pouco a respeito disso. Eu só não consegui desenvolver muito ele porque eu fiquei em função do Psicanálise Paralela, que me exigiu muito, eu estava muito afim de produzir esse material. Mas a ideia é que no ano que vem eu volte mais com o projeto dos mementos, tá? Então foram muitas coisas, muitas atividades. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais disso que eu fiz, tudo está lá no site, né, no flaviomendespsicologo.com.br. Ele é meu portfólio de trabalho, né, eu deixo ali tudo escrito para poder marcar isso historicamente, que eu acho muito importante. E tudo isso que eu vou desenvolvendo, claramente, tem relação com o trabalho que eu faço no consultório. O consultório é o cargo-chefe do meu trabalho, né? A partir dele que eu faço todo o movimento. Ele é o mobilizador do meu trabalho, do meu estudo, da busca de supervisão, da busca da análise pessoal, da participação nesses espaços de discussão e de debate. E nesse ano, principalmente no segundo semestre, houve um aumento considerável da busca de pessoas por tratamento e da realização de tratamentos, né? E foi algo que provavelmente quando eu fizer as estatísticas do ano de 2019, porque eu já fiz de 2017 e de 2018, acho que vai ficar muito claro como houve um aumento muito significativo. E diante disso, eu só posso aqui expressar minha gratidão a você que participa da página, que acompanha, que divulga, ou que buscou tratamento, etc., porque eu sei que isso é fruto do esforço de um trabalho, né? Um trabalho seja no consultório, seja na internet, um trabalho que envolve seriedade, cuidado, carinho, pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu tento construir a proposta, né? Discutir psicanálise, psicologia e saúde, né? Saúde mental, por meio de reportagens, de textos, de frases, de vídeos, memes, tudo o que for possível, sem cair na banalidade, sem cair na coisa superficial, mas tentar ser profundo nas reflexões para tocar de forma tal que a gente utilize o espaço e construa um espaço valioso, né, de trabalho, de experiência, etc. Então, tem gente inclusive que fala como que a página, muitas vezes a página no Facebook, alguma publicação toca muito no que apareceu numa sessão do consultório, né? E olha que eu faço publicações programadas, elas já estão programadas, eu tenho um tempo aí para programar tudo, e eventualmente um assunto bate ali. Então é isso, né? Assim, as coisas vão fazendo com que a gente possa refletir melhor. Eu fico realmente muito grato, porque eu sei que isso é fruto do esforço, da constância, da insistência, seja na internet, seja no trabalho no consultório com os atendimentos. Então, muito obrigado, tá? Eu estou encerrando minhas atividades, parei no dia 20 de dezembro, volto no dia 20 de janeiro, vou fazer um mês de recesso, então não vou trabalhar com os vídeos no YouTube, mas as publicações na página continuam porque eu já programo essas publicações e deixo elas já preparadas para que você possa ter acesso sempre às 18h20, naquele momento do finalzinho do dia ali, para poder pensar em alguma coisa, tá bem? Quando eu estiver próximo de retornar às atividades, eu vou avisando na página, no YouTube, onde for, e por mensagem também para quem é paciente que eu atendo, para estar marcando os atendimentos e para estar informando quais são as novas atividades que eu vou desenvolver no próximo ano, tá bem? Inclusive, se você puder, deixa aí seu comentário a respeito do que você tem achado do trabalho que eu estou desenvolvendo, né? O que você acha disso? Se você tem alguma crítica, se você tem alguma sugestão, coloca sua avaliação, porque isso é importante para dar um retorno desse trabalho. Essa comunicação entre um e o outro é sempre muito valiosa para a gente desenvolver algo que seja interessante para a vida, né? Acho que esse é o maior objetivo que a gente tem, construir uma experiência de vida que seja interessante, agradável, né? Possível, acho que é uma boa palavra, tudo bem? Acho que toda essa forma de curtir, comentar e compartilhar ajuda muito na divulgação do trabalho que a gente vai fazendo, tá? Então, a gente se encontra em 2020, que seja um bom final de ano para você, seja com festa ou não, sozinho ou com a família, etc. De qualquer forma que acontecer, que seja um bom final de ano e que o ano de 2020 comece de uma forma legal para você, tá? Inclusive, a gente se encontra no próximo ano, tá? Um abraço e até 2020. Tchau, tchau.